Estamos de volta com o nosso Melhor da Tarde, 2 horas agora, mais um minutinho. Ela estava sendo aguardada aqui no nosso Melhor da Tarde. Os ouvintes estavam esperando. Vamos conversar com ela, Sônia Abrão. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, João, e a todos os ouvintes aí do Melhor da Tarde. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Aliás, muito obrigado por ter aceito o convite da gente aqui, viu? Imagina, com o maior prazer. Eu estava uma época muito pilhada, muita correria, terminando o livro do Rafael, aquelas coisas, não tinha tido nem um tempinho mesmo, senão eu já teria falado com você antes. É um prazer. Ô, Sônia, eu quero saber, você passa por todas as emissoras, né? Você é convidada de diversas emissoras, né? Você foi convidada do SBT agora para estar no Ratinho. Como foi também para você ser convidada pela TV Cultura para uma entrevista que vai ao ar com Ana Maria Braga? Como foi? Muito legal, porque assim, João, eu nunca fui colunista de TV, de ficar sentada diante da TV, ficar assistindo e metendo pau nos outros, sabe? Se eu estou escrevendo sobre um veículo, eu tenho que vivenciar esse veículo. Então, antes mesmo de ter programa na televisão, eu já participava de todos os programas, de todas as emissoras que me convidassem, porque aí você vivencia o veículo, conhece os profissionais, e tem muito menos chances de ser injusta na hora de emitir uma opinião, porque você sabe do que você está falando e de quem você está falando, né? Então eu não conseguia ficar parada, não. Eu vivia, eu era rato de bastidor, e com isso você vai criando fontes, né? Vai tendo muitas informações, o trabalho rola. Quando a gente passa a ser contratada de uma emissora, porque naquela época era contratar um jornal, não de emissora, aí a coisa muda, porque você depende de autorização. E graças a Deus a Rede TV não tem me proibido de nada, né? O que pinta de convite, eu peço autorização e eles dão. Então, nessa área, minha vida continua mais ou menos a mesma. Eu posso fazer os programas que eu desejar fazer. Também a semana passada foi pro ar, não sei se vocês viram, Quem Mandou a Roda, no Multishow com Marcelo Marrom. Foi muito legal, eles me deixaram ir pro Rio, sabe? Então, é 10. E a TV Cultura é uma experiência legal. Eu nunca tinha participado do Roda Viva, né? E com a Ana é legal, porque é o mesmo segmento de público com que a gente trabalha. Então tinha coisas interessantes para serem faladas. Tipo, de apresentadora para apresentadora, né? Um pouquinho, mas eu estava mais lá como colega mesmo, assim, tipo de, olha, assiste, queria saber umas coisas também, sabe assim? Ô, Sônia, quando você citou aí da Rede TV, 9 anos já de A Tarde é Sua, né? Nessa segunda, né? Na segunda ida para a Rede 9 anos, TV. exatamente, que a gente fez esse mês agora, né? Dia 1º de maio, imagina, a gente estreou num feriado. De programa mesmo ao todo são 15 anos já, porque a gente começou em 2000 na própria Rede TV com A Casa é Sua, mudando mesmo o padrão desses programas femininos e da tarde, né? A gente passou a ter jornalismo de variedade, jornalismo show, depois a gente acrescentou as denúncias, foi um programa com pique bem jornalístico, sem culinária, sem desfile de moda, sem artesanato, porque eu detestava tudo isso. Depois com o tempo você fica um pouquinho mais flexível, aí de repente, num verão, um desfile de biquíni, sabe? Mas eu não curto não é a nossa cara. E como é pra você já há 9 anos estar numa casa, e eu assim, acompanhando a Rede TV, né? Acompanhei a sua primeira estada, vamos colocar assim, na Rede TV, que tinha Marília Gabriela, que tinha Rubem Eduardo Filho, tinha um monte de grandes estrelas, e agora a gente está vendo, né? As grandes contratações que a Rede TV está voltando a fazer, né? Isso é muito bom, né? É muito legal, a gente está vivendo uma fase muito boa, na verdade, viu, João? Com novos colegas chegando, novos programas para irem pro ar, fazer essa dobradinha à tarde com o João Kleber vai ser muito legal, porque a gente já fazia isso na época do A Casa é Sua, né? Vinha A Casa é Sua e aí ele entrava com o programa dele. Agora a gente vai voltar a repetir essa dobradinha que funciona muito bem. A gente era muito sozinho no horário da tarde, porque agora ainda a gente entregava para um outro programa e não pro religioso. Nada contra o religioso, mas o público é completamente diferente, né? E agora, aí a gente estava entregando para as pegadinhas, mas uma coisa gravada, e agora a gente vai entregar para o João, de colega para colega, é bem legal, fica uma coisa mais quente, acho que o público vai gostar. Viu? Não, a gente acompanha, assim, a gente teve, enquanto várias outras emissoras estão demitindo, tirando programas do ar, a Rede TV está contratando, trazendo gente, isso é muito bacana, está agregando mais ainda para o cast, né? Exatamente, tá, com certeza.
certeza, mais gente chegando para trabalhar, não é? As equipes mesmo se movimentando, e a gente esperando os resultados ansiosamente. É uma nova adrenalina, dá um fôlego novo para todo mundo, sabe? E como é para você ter o quadro mais imitado na televisão, que é a Roda da Fofoca? É imitado, mas jamais é feito igual. Como é para vocês? Impressionante, né, meu? Mas olha, assim, eu fui me acostumando. Antes eu me indignava, depois eu fui me acostumando, porque assim, a gente lançou na revista a moda, vamos dizer assim, de mostrar, na revista não, no programa, de mostrar as revistas, né? Ler trechos de matérias, porque as revistas são lindas, nem todo mundo tem acesso a elas, então você dava umas amostrinhas, né? Queimar o conteúdo também do trabalho do pessoal. Nossa, foi a coisa mais imitada do mundo, virou carne de vaca. Teve uma hora que eu parei de fazer porque eu não aguentava mais. O pessoal imitava, mas fazia uma versão piorada, né? Aí eu parei, não fiz mais. Aí falei, vamos fazer a Roda da Fofoca, pronto. E olha que o registro do nome é meu. Eu só não quero mesmo criar encrenca, porque a pessoa, além de copiar, eles usam o mesmo nome, entendeu? Tô deixando até a hora que me dá um ataque de mau humor, isso é o que eu faço. Mas por enquanto tá indo, fazer o quê? A nossa continua sendo a original e a melhor, modéstia básica. Com certeza, e o público gosta demais, né, Sônia? É incrível a repercussão que tem. Agora, uma coisa também que o público lembra demais é quando você foi pro SBT. O público tem um carinho enorme ainda quando você apresentava falando francamente. Né? É incrível isso. Lá se vão 10 anos e as pessoas continuam falando francamente. Exatamente. Impressionante como marcou, impressionante. Eu fico feliz. E como foi ser contratada de Silvio Santos, Sônia Abrão? Era uma coisa legal, sabia? Todo mundo sempre fica preocupado com a opinião do patrão em relação a isso ou aquilo, e ele analisa mesmo, e ele assiste mesmo, e ele fala mesmo. E isso é muito importante, porque você sempre tem um ponto de vista de quem é um mestre da comunicação. Não é porque ele é o dom, é porque ele entende e muito, né? Então a gente sempre tinha essa orientação, esse toque, ele ligava para Elias, quando eu ia participar de alguma coisa que a gente se encontrava na emissora, ele falava também. Então você sempre sabe em que chão você está pisando. E assim, não é, como é que eu posso te dizer, não é puxação de saco, mas era muito difícil, e eu acho que no tempo que a gente passou lá não aconteceu dele dar algum palpite equivocado, alguma coisa errada. Não era seguir e a gente viu o resultado. Quer dizer, o cara domina, né? Então você tem um professor ali à sua disposição. Isso é muito, muito, muito fundamental no amadurecimento profissional da gente. E como foi para você estar no júri esse ano do Troféu Imprensa, o Silvio chegar e falar, Sônia, assista o seu programa quando ele perguntar. Como foi isso pra você? É imprevisível, ele me pegou de surpresa realmente. Aquilo pra mim foi como se eu tivesse naquele momento ganhando mesmo o Troféu Imprensa. Eu falei isso pra ele, porque, poxa, meu, vem de quem vem, né? Então, assistindo a falar que gosta, assistindo a falar que é bom, não preciso de mais nada. Impressionante, a gente acompanha sempre, e você também é uma figurinha que quando você não participa por algum motivo, o público também sente falta e pede a sua participação no Troféu Imprensa. É impressionante também isso. É um barato, né? Você sabe que foi abril do ano passado, 2014, que eu não estava aqui, eu estava em Nova York, já era um compromisso assumido desde o final de 2013, não tinha, as datas coincidiram, na verdade, da viagem com o troféu. E aí eu soube que o pessoal reclamou muito, ele ficou muito chateado, e assim, eu estava inquieta, porque eu queria saber o que estava acontecendo, me dava vontade de dar palpite, será que estou votando nesse, naquele, e fiquei triste de não poder estar, viu? Muito louco mesmo. Faz parte da vida da gente. Não, e você é figurinha ali carimbada no júri, né? Quer dizer, as pessoas sentem falta, realmente. É verdade. Ô Sônia, você está há 9 anos agora, completou 9 anos à frente do A Tarde é Sua, tem esse projeto do livro do Rafa, já está finalizando o livro do Rafael, Sônia? Sim, o livro do Rafael já está entregue para a editora mesmo. É que era para ser um livro em preto e branco, e a editora, em função do material fotográfico que a gente tem, vai fazer um livro em cores mesmo, sabe? E vai ficar muito lindo, são 400 páginas, para você ter uma ideia. E ele está previsto para a primeira semana de agosto. Agora ele já está lá, agora é com a editora. Sim. Eu e ele não tem mais nada a ver com isso. Acho que nosso trabalho acabou.
Vocês foram fazer sessões de foto com o Gugu, com o Faustão, né? Eu estava acompanhando. Então, todo mundo que deu depoimento, né? Que faz parte da história da vida do Rafa, artisticamente, inclusive, a biografia era meio diferente nesse sentido. Ela parece um documentário americano, em que não é só o biografado que fala, sabe? As pessoas envolvidas, até pontos polêmicos em que ele aponta para uma direção, o envolvido aponta para outra, tá no livro. Os caras meio que, sabe, assim, estão dizendo que é isso. Aí o envolvido vai lá e fala, não, mas do meu lado eu pensava isso, aquilo. Ele é bem documental, saca? É bem legal. O Rafa tá com você? Tá na produção aí do teu programa? Sim, continua com a gente. É que como o programa, ele muda de formato, ele tem fases. Agora a gente deixou um pouquinho a cobertura assídua dos assuntos policiais, que estava muito pesado, e que estava sofrendo muito. A gente não se acostuma com isso. Muita gente fala, já se acostuma, já vira parte da rotina, mas é extremamente desgastante, né? E a gente estava detectando que o público à tarde queria, pelo amor de Deus, um pouquinho de entretenimento, de diversão, de alegria, sabe? A gente recebia muita mensagem nesse sentido. A gente falou, vamos voltar um pouco pro artístico, se tiver realmente aquelas ocorrências policiais ou crimes que virem manchetes de jornal a ponto de não se conseguir falar de outra coisa, aí a gente cobre, mas se não, vamos dar um tempo para todo mundo se refazer. E funcionou maravilhosamente bem. Eu acho que o Elias leu muito bem o que estava, sabe, no inconsciente coletivo, alguma coisa assim, porque a resposta foi imediata, incrível. E as pessoas se divertem e riem muito, e dão um palpite mesmo sobre a vida dos artistas, então tá rolando bem assim. Aí o Rafa, ele fica mais pra uma festa ou outra, como ele fez agora no aniversário da Thalita Zampiroli, porque era mais assíduo nos assuntos policiais, mas enquanto isso ele fica na retaguarda, ele continua trabalhando, faz 5 anos que ele tá com a gente, né? Então quando tiver o lançamento, você avisa aqui pra gente, tá bom? Com certeza, você convidado muito especial. Estarei lá com certeza. Ô Sônia, fala uma coisa pra mim. O que você não assiste de jeito nenhum na televisão? Tirando Babilônia, que você não tá gostando. Babilônia eu não assisto mesmo, impressionante, não consigo, é chata demais. Olha que eu tive boa vontade, a gente tem que comentar, temos que eu nem comento porque eu não assisto. A gente tentou assistir, né? Na verdade, né? Eu tentei assistir, mas não deu não. Também não deu, né? Não. Então é uma coisa incrível mesmo. Então, eu evito mesmo os assuntos de violência, sabe? Evito os telejornais, eu prefiro ler do que ver, porque é mais chocante. Então eu estou sempre muito bem informada em relação a tudo. Eu leio os grandes jornais do país, leio as revistas semanais, nada me escapa, porque é função de todo comunicador, você sabe disso. Agora, eu prefiro não ver, só ler. E o que a Sônia mais gosta de ver na televisão? Que ela para assistir. Eu gosto de ver filme romântico, comédia romântica americana, os seriados, embora os seriados que eu mais gostava acabaram, né? Então, que era o Brothers and Sisters, que eu amava aquele seriado, tinha umas coisas bem legais. O policial SUV lá, que era muito legal também. Então, e foram acabando assim, então não tenho visto muita coisa nova, não. Nessa história do livro do Rafa, como era muita coisa e com pouco tempo, sim, eu abandonei muito esse horário noturno de ver TV para poder escrever. Então agora é que eu vou retomar, na verdade. Você sentia, apesar de você ter lançado outros livros, Sônia, e começar a sua carreira no jornal, você sentia falta disso, de escrever? Eu acho que eu sempre não, eu escrevi 3 livros antes desse do Rafa, mas justamente por causa disso, porque escrever me faz muita falta, eu continuo me sentindo bicho de jornal, sabe, repórter de rua, redatora ao mesmo tempo, porque você passa por todas as áreas, né, de um jornal, e aquilo pra mim era minha paixão, eu nunca fiz faculdade ou curso desse tipo de jornalismo, pensando em fazer televisão, aliás era o veículo que eu menos gostava, eu não gosto dessa história de ter que lidar com a imagem. E hoje eu vejo que eu tenho razão, porque as pessoas que trabalham em televisão, elas são muito metidas, é uma coisa impressionante, sabe? Elas se colocam sozinhas no pedestal e já se sentem a nata da raça humana, eu não suporto isso, é muito complicado. Aí escreve, que é isso que eu gosto mesmo. Ô Sônia, a gente teve
situações tumultuadas no finalzinho do ano, começo deste ano, foi a Xuxa indo pra Record, o Gugu voltando pra Record, aquela história do Jô Soares sai ou não sai, estão querendo puxar o tapete do Jô. A ida da Xuxa pra Record, você foi uma das pessoas que mais defendeu a ida dela. Nossa, eu amei. Amei. Acho que teria que ter ido mesmo. Se você está num lugar que não te valoriza, né? Um lugar que te coloca na geladeira, um lugar que não respeita a sua história, os 29 anos de contribuição de sucesso que ela já deu de audiência para aquela emissora, nada disso está contando mais, porque são outros tempos, porque mudaram todos os cabeças, toda a chefia, toda a direção. Era de você procurar novos rumos. E ela tinha uma emissora que ia oferecer tudo isso para ela, que sabe quem é a Xuxa, né? Que sabe que ela pode acrescentar, que sabe o quanto ela é querida, que ela é uma rainha também da comunicação. Aí a Record se apresenta assim, o SBT também, né? O Ciro também, queria ela mesma para o sofá da Hebe, mas ela já tinha entabulado as negociações primeiro com a Record. Então ela levou isso até o fim e agora já é de lá. E só resta pra gente torcer muito, porque é uma questão dela ser bem sucedida, não é só uma coisa de um artista, isso serve para valorização de todos os profissionais nessa área de TV que estão vivendo essa situação como ela, que é sim o caso do Jô. Entendeu? Embora dê uma declaração agora dizendo eu não sou de romper contrato, alguma coisa assim, né? Vou cumprir até o fim, isso eu acredito, também sou assim, não gosto, mas que ele deveria mudar, deveria. E também é verdade que a Record, por mais que desminta, tenha interesse nele, isso com certeza. Mas se fosse ele, eu voltava para o SBT. Ia ser muito legal, apesar que já tem o Danilo Gentili, mas que não é tão bom quanto o Jô. Para você, o melhor apresentador de talk show é Jô Soares? Ainda sim, com toda certeza. Maior classe. Ô, Sônia, você ainda falou da Rede Record e tudo mais. A Xuxa possivelmente vai às segundas-feiras na Record apresentar o programa dela, que foi um dia na semana que era consagrado pela Hebe Camargo à noite. Né? Quer dizer, né, era um espaço de uma rainha que, querendo ou não, nós vamos ter uma rainha, né, que continua sendo a eterna rainha dos baixinhos, às segundas-feiras na Record. Isso é muito bacana, né? É verdade, assim, se você procurar mesmo na história da televisão, jornais, revistas antigos, você vai ver que as duas únicas que tinham tratamento de rainhas eram a Hebe e a Xuxa, a rainha da televisão, a Hebe, a rainha dos baixinhos, ela, entendeu? Então acho que cabe bem essa história. Tá aí, Sônia Abrão sempre falando francamente, né, Sônia? De preferência, né? Também não sei se é de outro jeito, senão não vale. Ô, Sônia, eu queria te agradecer muito a sua participação, esse bate-papo aqui. Eu coloquei nas redes sociais, pessoal na rádio, todo mundo manda um beijo pra Sônia, mandando nomes. Impossível a gente contar aqui, dizer o nome dessas pessoas, mas todo mundo mandando um super beijo pra você, falando que acompanham o seu trabalho, e realmente a gente sabe o carinho que todo mundo tem por você, e eu, em especial, tenho muito carinho por você sabe disso, viu, Sônia? Muito obrigado. Imagina, obrigada a você, super beijo para todo mundo, cada vez mais sucesso. Há de chegar o dia em que você venha participar da nossa Hora da Fofoca também, tá? Assim que pintar o convite, tô indo, tá bom? Legal, então. Beijo, Sônia. Semana para você, João Para Carlos, você para também. todos os ouvintes também. Tchau. Beijão, tchau.